Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Gostava que começássemos este episódio por imaginar a situação seguinte. Então estás no teu carro e apanhas 3 vezes seguidas o semáforo vermelho numa avenida. E ficas a pensar, eu tenho mesmo azar, agora que eu estou com pressa é que fui apanhar os sinais vermelhos todos. Mas na realidade é mentira, porque estatisticamente o semáforo vermelho e verde têm a mesma duração. Portanto, na realidade, tu já passaste ali dezenas e dezenas de vezes naquela avenida e, em metade dos casos, apanhaste sempre o sinal verde e, na outra metade, o sinal vermelho. Mas, naquele momento, só te lembras que apanhas o semáforo vermelho. E, por exemplo, a mesma coisa acontece no teu trabalho. Vamos imaginar que, durante o dia, o teu chefe te faz 9 elogios, mas uma crítica. No final, quando chegares a casa, só vais-te focar naquela crítica. Porquê é que ele me disse aquilo? Porquê é que ele me chateou? O que é que o meu chefe tem contra mim? É que tu ficas muito nervoso, muito chateado contra ele, embora, na realidade, ele tenha feito 90% do tempo elogios, mas bastou uma crítica para que tu fiques muito chateado com ele. Outro exemplo disso, se fores como eu, um criador de conteúdo, quando publicas algo nas redes sociais, basta teres um comentário negativo para te estragar o dia, para pensares, para começares, aliás, a duvidar da tua qualidade, da qualidade do que tens vindo a desenvolver. Basta uma pequena crítica para te magoar imenso, embora tenhas globalmente muitas pessoas a enviar-te mensagens a dizer que gostam muito do que tu fazes. E porquê é que isso acontece? É sobre isso que vamos falar hoje neste episódio, sobre o viés de negatividade e de como usar este viés no teu negócio. Então, em primeiro, vamos ver o que é o viés de negatividade. Então, o viés negativo ou viés de negatividade é a crença de que os eventos negativos têm maior influência sobre o nosso estado emocional e psicológico do que os acontecimentos neutros ou positivos. Ou seja, em graus de mesma intensidade, as coisas negativas, como pensamentos desagradáveis, emoções, interações sociais ou eventos traumáticos, têm um peso maior em nós do que as coisas neutras ou positivas. Vamos imaginar a situação seguinte. Então, voltando novamente ao exemplo dos semáforos. Tu naquele dia, tinhas uma consulta, tinhas um compromisso, tinhas mesmo que chegar a horas e apanhas os semáforos vermelhos todos. 3 seguidos na mesma avenida, vermelho, vermelho, vermelho. E ficas a pensar, é sempre a mesma coisa, isto só me acontece a mim. Sempre que eu estou com pressa, sempre que eu tenho que chegar a horas, pimba, aparecem-me os semáforos vermelhos. Portanto, este viés de negatividade é muito, muito, muito poderoso. E para o perceber melhor, vamos ver qual é a sua origem. Se olharmos para a evolução do homem, lembrarmos das experiências negativas faz todo sentido. Porquê? Porque graças a este mecanismo nós podemos escapar a uma experiência negativa de forma repetida. Isso acontece, aliás, muito com as crianças. Vamos imaginar, então, quando eras miúdo, começaste a andar de bicicleta e experimentaste guiar a tua bicicleta sem as mãos no guiador. O que é que acontece? Caíste. Essa experiência negativa ancorou em ti a informação que guiar uma bicicleta sem as mãos no guiador é perigoso. É perigoso. Portanto, memorizaste essa informação. Portanto, nós vamos aprendendo sempre que algo de negativo ocorre na nossa vida, nós memorizamos essa informação muito mais facilmente. Então, voltando às origens, essa crença foi muito útil para a sobrevivência dos Homo sapiens. Vamos imaginar a situação seguinte, então. És um caçador-coletor, estás a passear à procura de algo para comer e passas ao lado de um fruto que era comestível, mas não reparaste nisso. O que é que acontece aqui? No pior dos casos, apenas perdeste a oportunidade de comer algo que era comestível. Mas, se passares ao lado de um sinal negativo, como a presença de um animal perigoso, arriscas-te a morrer. Portanto, é por isso que faz muito mais sentido o teu cérebro memorizar algo de negativo do que algo de positivo. Aliás, no livro Sapiens do Yuval Noah Harari, há um excelente exemplo disso. Há um capítulo onde ele fala da maior extensão dos mamíferos na Austrália. Ele conta que quando a primeira vez que o homem pousou o pé na Austrália, no continente da Oceânia, naquela altura existiam 24 espécies de animais pesando mais de 50 kg
e 23 delas desapareceram depois do homem lá pôr o pé. E a razão por tal extinção é a seguinte. Então o Noah Harari acredita que os animais não tiveram tempo suficiente para perceber qual era o perigo daquele homem, porque estamos a falar aqui do rinoceronte preto, do tigre de Java, de um canguru gigante, por exemplo. Dessas 24 espécies de animais, todas elas eram mais fortes do que o homem. Colocando-te agora no lugar de um rinoceronte, tu fisicamente és muito mais poderoso do que um homem. E o que é que acontece? Um homem aproxima-se, tu olhas para ele e o que é que vês? Vês ali um animal com 2 braços, 2 pernas, pequenino, magricela. Bom, não parece ser muito perigoso, portanto não foges logo a correr ou não atacas o homem. Portanto, o facto deles não terem medo do homem tornou-os vulneráveis. E, portanto, foi assim muito mais fácil para os homens conseguir matarem esses animais, o que os levou a desaparecer. Mas isso já é outra história. Agora, voltando aqui ao viés de negatividade, vamos ver como é que ele funciona. Então, em 1980, a psicóloga americana Susan Furski realizou vários estudos científicos sobre este viés. Numa experiência, participantes eram convidados a julgar uma série de desconhecidos em função da sua personalidade. Após o estudo, Furski chegou à conclusão que memorizamos muito melhor os aspectos negativos de uma pessoa do que as suas qualidades, e mesmo quando os aspectos negativos e positivos são equivalentes. Ou seja, nós julgamos as pessoas baseando-nos principalmente nas suas características negativas. E isso não acontece apenas quando julgamos as pessoas, mas também quando julgamos coisas. Vejamos outro poder deste viés cognitivo. Muitos estudos sugerem que a negatividade é essencialmente um ímã de atenção. Vamos imaginar aqui um exemplo, será muito mais fácil de compreender. Então estás na sala de espera do teu médico. Bom, sabes que há pessoas ainda à tua frente e, portanto, tens ali largos minutos para esperar. Então, decides que para passar o tempo vais dar uma vista de olhos naquelas revistas que estão ali pousadas numa mesinha ao teu lado. E bem, essas revistas estão em concorrência entre si. Qual é que vais escolher? Vejamos aqui os títulos das capas dessas revistas. Bom, então tens a revista Nova Gente, que diz o seguinte: Otávio Matos, As Últimas Horas de Vida. Depois também podes escolher a revista VIP, que tem o título seguinte: Passos Coelho, Sozinho na Dor. Também podes escolher a revista Ana, que diz o seguinte: O final trágico de Arthur e Camila, doença fatal e suicídio. Ou tens TV 7 Dias, João Mazara, As Últimas Horas, Pai morreu em casa. A seguinte é a TV+, com o título Quem é a mulher que enganou 14 pessoas. Depois tens a Time Out, com o título O Porto fala muitas línguas. Para terminar, tens a revista Evasões, o pretexto do amor. Bom, qual título atrai mais a tua atenção? E se formos analisar aqui os títulos, vamos ver que estão recheados de palavras negativas. Então, vamos analisar. Temos Últimas Horas de Vida, Sozinho na Dor, a dor, ok? Doença fatal e suicídio, Pai morreu, Mulher que enganou 14 pessoas, e depois temos títulos menos atrativos que são Evasões, Pretexto do Amor e o título da Time Out, O Porto fala muitas línguas. Portanto, podemos perceber aqui perfeitamente como é que funciona o viés de negatividade. O facto de teres títulos mais negativos, títulos com palavras mais poderosas, vai atrair mais a tua atenção e vai te incentivar a ler as revistas com os títulos às vezes mais chocantes, ok? Aliás, há um livro que fala disso, que é um livro que eu adoro, que se chama Trust Me, I Am a Lying, do Ryan Holiday. O Ryan Holiday, ele trabalhou muitos anos nos mídia e ele conta como é que ele conseguiu criar o buzz com poucos meios financeiros. E ele conta que usou muito este viés de negatividade. Podem ser criticáveis, mas a realidade é que as pessoas se sentem atraídas por coisas negativas, por títulos com frases chocantes.
E há imensos exemplos do viés de negatividade nas nossas vidas. Por exemplo, temos as fake news. Fake news são títulos muito atraentes. São títulos que nos dão vontade de clicar. E como nós estamos a viver na economia do clique, onde os sites se remuneram com os cliques que tu fazes, porque a cada página que tu visitas são novas publicidades que aparecem, portanto, os títulos são feitos para que tu cliques, para que tu vás ver, de forma a que assim o site consiga rendimentos através das publicidades que te são mostradas nessas páginas, ok? Mas o viés de negatividade não é apenas usado nas fake news, mas também em notícias verdadeiras. E eu fui ver no site da TVI 24, existe um artigo que enumera as notícias mais lidas no ano passado. A primeira notícia mais lida são os incêndios trágicos que aconteceram em Portugal e que acontecem, infelizmente, todos os anos. A seguir temos um acidente na IC8 que fez 6 vítimas mortais. Depois temos a queda da ponte em Génova. A seguir temos uma erupção do vulcão no Havaí. E para terminar, temos em Espanha a história do menino Gabriel Cruz encontrado morto. Ainda há mais exemplos neste artigo, mas o que podemos verificar é que aqui nos primeiros artigos, nos artigos que as pessoas mais leram, mais consultaram na internet no ano passado, foram estes. E reparamos qual é o ponto comum nestes artigos, é que são todos artigos negativos. É tudo sobre algo negativo. Alguns positivos que estão listados neste artigo são, por exemplo, as novidades da Apple. Artigos relacionados com o iPhone X tiveram bastantes leitores, mas esta notícia é a última mais lida no ano passado no site da TVI 24. Como podem ver nesta lista, os artigos mais negativos são aqueles que foram mais consultados pelas pessoas. E é algo que existe também muito no futebol português, onde há sempre comunicados, teorias da cabala, polémicas à volta da arbitragem, à volta do comportamento dos jogadores, dos presidentes, dos diretores de comunicação. Todas as semanas há uma nova novela, todas as semanas há sempre uma nova polémica que dá que falar, e isto beneficia os atores da comunicação, beneficia os jornais, porque as pessoas querem saber os novos bitites e estas polémicas todas. Os mídia, como as televisões, canais de televisões, podem fazer dezenas de programas de análise, mostrar repetições, dezenas e dezenas de vezes, será que é falta, será que não é, e mostrar aquelas frases, aquelas acusações ali do presidente do clube, etc. E todos eles ficam a ganhar. Como vocês perceberam, como eu já falei anteriormente, estamos na economia do clique e, portanto, o viés de negatividade é muito importante na nossa economia. Outro exemplo disso, no YouTube. No YouTube, fui ver aqui 2 canais populares em Portugal. Então temos o Dark Frame e coloquei aqui por ordem quais são os vídeos assim mais visualizados no canal dele. E o vídeo com mais visualizações do Dark Frame tem o título seguinte: Como irritar uma namorada. O segundo vídeo, Como irritar um jogador de LOL. O terceiro, Como irritar um jogador de LOL, é outro vídeo. Acredito que isto seja uma série. Mais exemplos. Empurrei a minha namorada na piscina. A seguir temos Como irritar um amigo. Acidente com skate elétrico, etc. Vejamos aqui outro canal do Want. Então o vídeo com mais visualizações deste canal é o Want Qualquer Um Faz, que é um vídeo de música. O segundo, Tenta Não Te Irritar, com mais de 7 milhões de visualizações. O terceiro, Tenta Não Rir, vídeos portugueses. Acredito que neste vídeo ele está a criticar outros vídeos, outros youtubers. Depois, o que é que temos a seguir? As respostas de exames mais engraçadas, melhores fails da televisão ao vivo e, para terminar, o pior canal do YouTube, ok? Portanto, como podes ver, no YouTube, nas notícias, em todo tipo de conteúdo que podes criar, funciona muito bem o viés de negatividade. Criticar algo funciona, as pessoas clicam, as pessoas estão atraídas por isso. Mas podes estar a pensar, bem,
Sim, senhor, o viés de negatividade funciona, atrai as pessoas, mas onde é que está a ética nisto tudo? Porque eu não quero ser visto como alguém que arma barulho, não quero ser visto como alguém que apenas critica e que diz coisas negativas. Como é que tu podes fazer algo de positivo com o viés de negatividade? Por exemplo, temos os humoristas que fazem isso muito bem. Se reparares em Portugal, no exemplo do Gato Fedorento, os vídeos deles muitas vezes são críticas à política, são críticas à nossa sociedade e os humoristas usam imenso a crítica da nossa sociedade, mas para fazer rir, portanto tornam algo negativo em algo de positivo. E aliás, há uma história engraçada que me aconteceu a mim com este podcast. Então, depois de eu ter publicado o terceiro episódio deste podcast com o André Fonseca, que tem o título seguinte: Como criar um negócio com 10 empregados em 10 meses. E depois de eu publicar este episódio, então há um grupo fechado de empreendedores no Facebook que criticaram, que falaram sobre o meu podcast e sobre o título do podcast. E eles acharam que, na realidade, o André Fonseca não era um empreendedor porque ele não tinha rendimentos com o negócio que ele tinha criado com o site dele, o All Things Apple. E eu fui lá ao site e respondi colocando o significado da palavra empreender. Então, empreender significa conseguir ou tentar fazer algo de muito difícil. Bom, e era o que estava a fazer o André Fonseca, que conseguiu convencer 10 pessoas a trabalharem com ele, a colaborarem com ele, para criar conteúdos para o site dele. E o que foi engraçado é que as pessoas do grupo privado trocaram centenas de mensagens criticando ali o meu podcast e havia uma boa parte das pessoas que acharam que o meu título era justificado e outra parte que achavam que era mentiroso, que era um título só para chamar a atenção. E a verdade é que esta história trouxe algo de positivo para mim, porque há duas pessoas que eu não conheciam e que me defenderam arduamente ali o meu podcast, o meu trabalho. E uma delas, aliás, que não posso revelar aqui, até já foi entrevistada aqui no podcast. Portanto, consegui tirar desta experiência, consegui tirar algo de positivo, esta experiência conseguiu-me trazer algo de positivo, porque aquele grupo de influenciadores, aquele grupo de empreendedores, de repente passou a conhecer o meu podcast, passou a conhecer o meu trabalho. Outro exemplo de algo de positivo que é feito com viés de negatividade é o que faz o Pedro Silva Santos. Pedro Silva Santos, que eu também entrevistei aqui no podcast, ele tem um negócio que se chama Emprego em 30 Dias e há um vídeo muito engraçado que é sobre que tipo de e-mail deves usar para enviar o teu currículo. E ele conta num vídeo nas redes sociais que certo dia recebeu um e-mail até de uma pessoa que tinha um perfil interessante, tinha um currículo interessante para aquele emprego, mas que a pessoa tinha usado o e-mail ratinha69 @ qualquer coisa. E, portanto, ele usa aqui uma história negativa para atrair a atenção das pessoas, para que, lá está, elas não façam o mesmo erro que fez esta pessoa. Portanto, a negatividade não é só fake news, não é só títulos clickbait, mas também são histórias negativas, são aprendizagens negativas que podes usar para ensinar as pessoas a não voltar a errar, como faz aqui o Pedro Silva Santos, que conta muitas histórias assim engraçadas sobre pessoas que procuravam emprego, que usavam fotografias. Aliás, ele conta uma história onde ele conta que usava uma fotografia no seu currículo, uma fotografia que ele tinha tirado na praia, portanto dava para perceber pela foto que ele usava que aquilo não era muito profissional e ele usa essa história negativa para ensinar as pessoas, cuidado, não façam isso. Agora vejamos que utilidade tem o viés de negatividade para o teu negócio e quais as componentes deste viés de negatividade. Então, o viés de negatividade tem 3 componentes. A primeira é captar mais a atenção. E vemos que isso funciona muito bem com o exemplo das revistas. Aquelas revistas que tinham um título atrativo, um título sobre algo negativo, atraem muito mais a tua atenção. Outra componente do viés de negatividade é uma melhor memorização. Por exemplo, voltando aqui à história que eu te contei sobre o título do podcast do André Fonseca, ou a história que eu te contei sobre o Pedro Silva Santos, do Ratinha69, do e-mail Ratinha69,
são coisas que tu vais memorizar, porque sai fora da caixa, porque são histórias engraçadas, ok? Portanto, usar o viés de negatividade ajuda à memorização, à atenção e, para terminar, também garante uma melhor aprendizagem. O Pedro Silva Santos, quando conta a sua história da fotografia que ele usava, que era ele na praia, quando ele conta a história do e-mail Ratinha 69, são histórias que tu memorizas e, portanto, aprendes a lição. Vais aprender, ok, ele fez isto, correu-lhe mal, não vou fazer isso. Portanto, se tu queres ensinar alguma coisa, queres que as pessoas memorizem aquilo, queres que as pessoas aprendam a lição, nada melhor do que contar uma história que tenha uma componente negativa. Porquê? Porque as histórias seguem um padrão. Se tu vires um filme, reparas que o padrão de uma história é o seguinte. Em primeiro, o herói tem uma vida normal, está tudo a correr normalmente. Depois surge um desafio. A partir daí acontecem-lhe grandes dificuldades, coisas negativas que ele tem que ultrapassar, tem que se esforçar para poder alcançar aquele objetivo. E depois chega o clímax, que é o momento em que se vai saber se sim ou não ele vai conseguir finalmente ultrapassar aquela dificuldade, e depois tens o final do filme. Portanto, todas as histórias seguem este padrão. E se tu tiveres uma mensagem para transmitir, se queres que as pessoas memorizem essa mensagem e aprendam, usa uma história com algo de negativo. E para terminar, vamos ver como usar o viés de negatividade no teu negócio sendo ético. Então, é algo que eu, por exemplo, faço aqui no meu negócio, que é defendo uma causa. Se tu crias conteúdos cujo objetivo é defender uma causa que achas justa, podes usar o viés de negatividade. Por exemplo, eu faço isso na minha homepage. Quando chegas à minha página, eu falo nos vendedores de sonhos. Chegas a bloghack.pt e eu digo, ok, acredito que tu já encontraste promessas ridículas na internet, como ganhar 1000 euros por mês de casa e sem fazer nada, e mesmo começando do zero, ok? Tens promessas incríveis na net para ganhar dinheiro, e eu identifiquei isso e uso isso para dizer, não, atenção, aqui é diferente. Eu tiro as minhas aprendizagens de livros, da ciência e da minha experiência. Portanto, aqui vais encontrar bons conteúdos. Portanto, uso ali algo de negativo para me posicionar contra isso. Outra ideia que eu defendo. Então, eu acredito que para tu teres sucesso no teu negócio, precisas ter competências profundas e não hacks. Embora aqui o meu site e o meu podcast se chama Blog Hack, eu não acredito em hacks, não acredito em dicas, em truques para ter sucesso na net, mas sim em competências profundas. Portanto, eu estou aqui, de certa forma, a polarizar. Estou aqui pessoas que vão ouvir este episódio e que estão à procura de dicas para rapidamente ter resultados. Essas pessoas, eu estou a excluí-las, porque a minha crença é que precisas de competências profundas, como copywriting, persuasão, a saber vender, compreender a psicologia humana, e com essas competências é que vais conseguir bons resultados. Portanto, é algo que tu podes usar também no teu negócio para te posicionar. Tipo, qual é a causa que tu defendes? E tu decides, ok, eu defendo, por exemplo, que, vamos imaginar, que tens um produto em que ajudas as pessoas a emagrecer e tu dizes, eu acredito que é possível emagrecer sem fazer regimes. Portanto, aqui estás já a excluir uma parte da audiência, mas, embora estejas a fazer algo negativo, porque podemos pensar que estás a fazer algo negativo, que estás a excluir pessoas, mas estás a fortalecer o teu posicionamento, a tua marca. Outra forma de usares o viés de negatividade no teu negócio é de aproveitar os bad buzz, ou seja, as notícias negativas no teu mercado, para mostrar a tua expertise. E vejamos um exemplo. Então, eu conheço um youtuber francês que faz isso muito bem. Ele pega em anúncios que tiveram bad buzz, ou seja, que foram muito criticados na internet, e ele vai analisar os anúncios e vai explicar por que razão é que correu mal, por que razão é que as pessoas odiaram o anúncio e qual seria o anúncio ideal. Portanto, ele tira aqui proveito de algo negativo para mostrar a sua expertise. Ok? E de forma geral, podes aproveitar
o viés de negatividade para aprender dos teus erros. Por exemplo, podes aproveitar o feedback do teu serviço ao cliente, do teu serviço ao apoio ao cliente e ver, ok, o que é que as pessoas criticam aqui no meu serviço, no meu produto e o que é que eu posso melhorar. Podes aproveitar esses erros, podes aproveitar essas críticas para criar um melhor produto, para criar um melhor serviço. E como percebeste, o viés de negatividade é altamente poderoso, portanto não te deixes de enganar, não fiques a pensar, bem, estes viés cognitivos não são assim tão importantes para ti e para o teu negócio. Não te deixes de enganar e vai ao meu site, bloghack.pt/viés, VIES, e recebe o PDF que eu criei para ti. Esse PDF contém todos os viés negativos identificados pelos cientistas. Assim, através desse PDF, vais poder identificar os viés negativos que tu usas e que a tua audiência e os teus clientes usam para a sua tomada de decisões. E graças ao PDF vais poder decifrar melhor esses gatilhos mentais, decifrar melhor a psicologia do teu cliente, para finalmente poder vender mais. Portanto, não te deixes de enganar pelo viés de negatividade. Ser positivo, vai a bloghack.pt/viés e recebe o teu PDF agora. Muito obrigado e até já no blog. Tchau!